Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a bem realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. 12º domingo do tempo comum. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns diz que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e mestres da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos na fase final da etapa da Galileia, no Evangelho de Lucas. Jesus passou algum tempo a apresentar o seu programa e a levar boa nova aos pobres, aos marginalizados, aos oprimidos. À volta dele, foi se formando um grupo de testemunhas que apreciaram a sua atuação e que se juntaram a esse sonho de criar um mundo novo, de justiça, de liberdade e de paz para todos. Agora, antes de começar a etapa decisiva da sua caminhada rumo a Jerusalém, onde ele vai concretizar o seu amor, os discípulos são convidados a tirar suas conclusões acerca do que viram, ouviram e testemunharam. Quem é este Jesus que se prepara para cumprir a etapa final de uma vida de entrega, de dom, de amor partilhado? E os discípulos estarão dispostos a seguir esse mesmo caminho de doação, de entrega de vida pelo reino? A cena de hoje começa com a indicação da oração de Jesus. É um dado típico do Evangelho de Lucas que põe Jesus sempre rezando antes dos momentos de fundamental importância. A oração é o lugar do reencontro de Jesus com o Pai. Depois de rezar, Jesus tem sempre uma mensagem importante, uma mensagem que vem do Pai para comunicar aos discípulos. A questão importante que o contexto do episódio de hoje Jesus tem a comunicar tem a ver com a questão: quem é Jesus? A época de Jesus foi uma época de crise profunda para o povo de Deus. Foi, portanto, a época em que o sofrimento gerou uma nova expectativa messiânica, ou seja, outros messias apareceriam. E sufocados pela dor, pela opressão, o povo de Deus sonhava com a chegada desse libertador anunciado pelos profetas antes da vinda de Jesus. Aparentemente, Jesus não é considerado pelas multidões o Messias. O povo identifica-o de maneira preferencial com Elias, o profeta que as lendas judaicas consideravam estar junto de Deus, reservado para o anúncio do grande momento de libertação do povo de Israel. Talvez a sua postura e a sua mensagem não correspondesse àquilo que se esperava de um rei forte e poderoso. Os discípulos, no entanto, companheiro de caminhada de Jesus, deviam ter uma perspectiva mais elaborada e amadurecida. De fato,
É isso que acontece e por isso Pedro não tem dúvida em afirmar: Tu és o Messias de Deus. Pedro representa aqui a comunidade dos discípulos, essa comunidade que acompanhou Jesus, testemunhou os seus gestos e descobriu a sua lição com Deus. Dizer que Jesus é o Messias significa reconhecer nele esse enviado de Deus na linha davídica, ou seja, de alguém poderoso, que havia de traduzir em realidade essas esperanças de libertação que enchiam o coração de todos. Jesus não discorda da afirmação de Pedro. Ele sabe, no entanto, que os discípulos sonhavam com o Messias político, poderoso, vitorioso, e apressa-se a desfazer possíveis equívocos e a esclarecer as coisas. Ele é o enviado de Deus para libertar os homens. No entanto, não vai realizar essa libertação pelo poder das armas, mas pelo poder que o amor tem e pelo dom da sua própria vida. No seu horizonte, próximo não está um trono, mas a cruz. É aí, na entrega da vida por amor, que ele realizará as antigas promessas de salvação feitas por Deus ao seu povo. A última parte do texto contém palavras destinadas aos discípulos, aos de ontem, aos de hoje também e aos de amanhã. Todos são convidados a seguir Jesus, isto é, tomar com ele a cruz do amor e da entrega, a derrubar os muros do egoísmo e do orgulho, a renunciar a si mesmo e a fazer da vida um dom. Isso não deve acontecer em circunstâncias excepcionais, mas na vida cotidiana. O Evangelho de hoje define a existência cristã como tomar a cruz do amor, da doação, da entrega aos irmãos. Supõe uma existência vivida na simplicidade, no serviço humilde, na generosidade, no esquecimento de si mesmo para se fazer dom aos outros. É esse o caminho que eu procuro percorrer. Na sociedade em geral e na igreja em particular, encontramos muitos cristãos para que o prestígio, as honras, os postos elevados, os tronos, os títulos, são uma espécie de droga de que não prescindem e a que não podem fingir. Frequentemente, servem-se dos carismas e usam as tarefas que lhes são confiadas para se autopromover, infelizmente, gerando conflitos, rivalidades, ciúmes e mal-estar. Longe de nós, rezemos para nos livrar de tais sentimentos, atitudes e comportamentos que ferem o Evangelho. Quem é Jesus para nós, afinal? É alguém que conhecemos das fórmulas de catecismo, dos livros de teologia, sobre quem sabemos dizer coisas que aprendemos nos livros? Ou é alguém que está no centro da nossa existência, cujo caminho tem um real impacto no nosso dia a dia, cuja vida circula em nós e nos transforma, com quem dialogamos, com quem nos identificamos e a quem amamos? É na oração que eu procuro perceber a vontade de Deus e encontrar o caminho do amor e do dom da vida. Busquemos em Jesus, tenhamos a coragem, tomar a sua cruz todos os dias e segui-lo. Durante toda a celebração, pode-se pôr em destaque a vida de Jesus em nossa vida, mas uma vida, com certeza, marcada também pela cruz da responsabilidade, da doação, da entrega e da partilha. Um abençoado domingo, Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.